educacional especializado para alunos com surdez na escola comum. Estudar a educação escolar das pessoas com surdez nos reporta não só a questões referentes aos seus limites e possibilidades, como também aos preconceitos existentes nas atitudes da sociedade para com elas. A inclusão escolar do aluno com surdez deve envolver essa criança, desde a educação infantil até o ensino superior, visando a garantia de que ela possa desde cedo utilizar os meios de que necessita para vencer suas dificuldades e usufruir de seus direitos escolares, exercendo sua cidadania de acordo com os preceitos constitucionais de nosso país. A escola comum precisa deflagrar ações educacionais que tenham sentido para os alunos em geral e que esse sentido possa ser compartilhado com os alunos com surdez. Neste momento da nossa reunião pedagógica, vamos discutir o desenvolvimento acadêmico dos alunos com surdez. Os relatórios das avaliações demonstraram realmente que eles estão enfrentando muitas dificuldades. A Elaine trouxe para mim algumas questões que eu considero bastante importante que ela nos apresente, perto do processo de acompanhamento que ela está realizando com estes alunos. Eu tenho visto, dentro da sala, na minha experiência convivendo junto com o aluno surdo, tem muito problema, tem muita dificuldade, não está certo. Por exemplo, na sala de aula o surdo está junto com o professor. O professor ele fala e o surdo ele olha, está desanimado, ele pede, ele não aprende nada. Ele não aprende a leitura nem a escrita. Nós experimentamos colocar instrutores juntos com o professor, dentro de sala de aula. E o surdo ele pergunta ao instrutor, o instrutor fala para o professor, dá muito trabalho, perde muito tempo, é muito difícil. O professor trabalha, fala para o instrutor fala para o aluno, mas eles têm muita dificuldade de explicar o conteúdo. O aluno ele vê, ele se preocupa e ele vê só o instrutor. Por exemplo, nós colocamos um intérprete também dentro de sala de aula. E ele explica, o professor fala, o intérprete interpreta, o aluno entende a ideia, mas o surdo ele não consegue ler certo o português, ele não conseguiu desenvolver. Como é que faz? Eu estou muito preocupado para ajudar a educação dos surdos. Nesse contexto que a Elaine acabou de nos colocar, é importante dizermos também que a coordenação pedagógica ela tenta solucionar esses problemas, mas a nossa realidade, que nós percebemos no dia a dia, é que muitas vezes o aluno, eles nos chegam sem domínio da Libras e sem domínio da língua portuguesa. Então fica muito difícil, porque são falas de senso comum, falas mal estruturadas, né? E a escola ela não consegue desenvolver autonomia intelectual nesses alunos. Então é preciso realmente repensarmos nessa postura e nesse contexto que nós vivemos hoje. Então, dentro das questões apresentadas pela professora Patrícia e pela professora Elaine, realmente no contexto educacional a gente preocupa muito com o que fazer com essa criança, não é? As crianças com surdez aqui, a gente já tentou, no Brasil inteiro a gente já tentou fazer agrupamento de pessoas só com surdez, o próprio intérprete tentando fazer a passagem do que tem que ser trabalhado na escola, na sala de aula enquanto conteúdo, mas tudo isso ficou muito confuso, a gente não tem realmente uma proposta clara de como trabalhar com essas crianças e a gente precisa preocupar com isso. Concordo. E eu, como intérprete em sala de aula, intérprete escolar, eu percebo que a questão do intérprete na sala de aula fica um pouco complicada, porque o aluno projeta tudo no intérprete. E às vezes até o professor incorre nesse risco, porque ele acha que o intérprete é que é o tutor daquele aluno. E não é essa a nossa função dentro da escola, né? Nós estamos ali para mediar a comunicação e isso precisa ficar mais claro. Verdade. Eu vejo que há um problema dentro da escola também. Questão dos alunos, professores, funcionários, todas as crianças, pessoal da secretaria, tem a barreira da comunicação, uma dificuldade. Precisamos explicar que precisa evitar os preconceitos, né? Precisa respeitar as diferenças. Precisamos entender certo, para tentar evitar essa barreira da comunicação. Sempre o aluno chama o intérprete para comunicar com um aluno com surdez, né?
Precisa haver uma interação, um movimento certo dentro da escola, né? E aprendendo a respeitar as diferenças um do outro. A presença do intérprete ela é muito importante, mas o que eu tenho percebido é que ela não é o suficiente, porque eu tenho percebido também que os alunos com surdez eles têm apresentado uma grande dificuldade em relação à língua portuguesa, com a leitura e com a escrita. Realmente, essa questão da língua portuguesa é muito preocupante. Eu, enquanto profissional específica da língua portuguesa, digo, essas crianças têm chegado para nós sem aquisição da língua. Elas não estão lendo, não estão escrevendo e não conseguem ler o vocabulário simples do cotidiano. E nós precisamos encontrar uma solução, porque do jeito que está, nós vamos ter os alunos totalmente analfabetos na língua. Todas as questões apresentadas, né, pela equipe que reporta ao processo de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos com surdez, o que é que nós podemos realmente sintetizar? Nós temos um problema do diagnóstico de entrada desses alunos, nós temos um problema relacionado ao como a escola está organizando o trabalho para atendê-los. É preciso que nós possamos investigar detalhadamente cada ação e realmente procurarmos as alternativas que possam viabilizar uma escola aberta e que entenda a diferença dessa pessoa. O que nós estamos vendo é um ajuste e que esse ajuste não está resolvendo o problema educacional dos alunos com surdez. O atendimento educacional especializado para pessoas com surdez na escola comum deve ser organizado a partir de uma proposta pedagógica que desenvolve 3 momentos didático-pedagógicos distintos. O atendimento educacional especializado para o ensino de língua de sinais, o atendimento educacional especializado em língua de sinais e o atendimento educacional especializado para o ensino da língua portuguesa. A partir deste momento, vocês terão a oportunidade de ver detalhadamente o desenvolvimento dos 3 momentos distintamente. Atendimento educacional especializado em Libras. Este atendimento constitui o primeiro momento didático-pedagógico para os alunos com surdez na escola comum. O atendimento ocorre diariamente, em horário contrário ao das aulas, na sala de aula comum. O professor que ministra aulas em língua de sinais deve ser qualificado para realizar o atendimento das exigências básicas do ensino por meio de língua de sinais. O professor com surdez para o atendimento em língua de sinais oferece mais vantagens aos alunos do que o professor ouvinte, porque o contato de crianças e jovens com adultos com surdez favorece a aquisição dessa língua e a compreensão dos conteúdos exigidos. A qualidade dos recursos imagéticos é primordial para facilitar a compreensão do conteúdo curricular em língua de sinais. A organização do ambiente de aprendizagem e as explicações do professor que ministra aulas em língua de sinais propiciam uma compreensão das ideias complexas contidas nos conhecimentos curriculares. A avaliação processual em língua de sinais do atendimento educacional especializado é para quê? É para perceber naquele aluno com surdez se houve um desenvolvimento correto, ver se a geografia, a história, a matemática, nos diversos conteúdos acadêmicos, perceber se houve um desenvolvimento cognitivo, se houve a apreensão dos conhecimentos de maneira adequada e ver o desenvolvimento daquele aluno. Em síntese, o atendimento educacional especializado em língua de sinais oferece ao aluno com surdez segurança, tranquilidade e motivação para aprender, sendo, portanto, de extrema importância para a inclusão do aluno na classe comum. Atendimento educacional especializado para o ensino de Libras. Este atendimento constitui o segundo momento didático-pedagógico para os alunos com surdez incluídos na escola comum. O atendimento inicia com o diagnóstico do aluno e ocorre diariamente em horário contrário ao das aulas na sala de aula comum.
Este trabalho é realizado pelo professor ou instrutor de Libras, preferencialmente surdo, de acordo com o estágio de desenvolvimento da língua de sinais em que o aluno se encontra. O atendimento deve ser planejado a partir do diagnóstico do conhecimento que o aluno tem a respeito da língua de sinais. O atendimento educacional especializado para o ensino de Libras para o aluno que chega até a escola principia com o diagnóstico da realidade deste aluno, das suas dificuldades, se ele apresenta ou não dificuldades com relação a essa língua, se ele consegue ter um desenvolvimento, um bom desenvolvimento, ou se ele não tem um desenvolvimento mais lento. E a partir disso, traçar uma metodologia para que ele possa ter acesso aos conhecimentos técnicos e científicos e desenvolver na Libras de forma aprofundada para que ele possa depois ter acesso aos outros conhecimentos acadêmicos em Libras. O professor ou instrutor de Libras organiza o trabalho do atendimento educacional especializado, respeitando as especificações dessa língua, principalmente o estudo dos termos científicos a serem introduzidos pelo conteúdo curricular. Eu sou mãe de 2 alunas desta escola aqui que tem surdez. A busca de aprender a língua de sinais para comunicar com minhas filhas foi de importância e necessidade. Porque eu via elas, aqueles rostos lindos, crescendo, e eu não tinha como comunicar, eu não sabia o que elas estavam entendendo e elas não me entendiam em família. Eu fui à busca, lutei, encontrei apoio, pessoas realmente de muitos conhecimentos que me apoiou, me ajudou. Eu fiz vários cursos e hoje estou me graduando e quero me tornar uma grande profissional. E eu vejo tudo isso, Alvo, minhas filhas, a felicidade delas, ver o futuro delas, incluso numa sociedade, uma inclusão de verdade, dividindo assim todo o seu viver com o mundo e o mundo com elas. Atendimento educacional especializado para o ensino de língua portuguesa para pessoas com surdez. O atendimento educacional especializado para o ensino da língua portuguesa acontece na sala de recursos e em horário diferente ao da sala comum. O ensino é desenvolvido por um professor, preferencialmente formado em língua portuguesa, e que conheça os pressupostos linguísticos teóricos que norteiam o trabalho. O que se pretende no atendimento educacional especializado é desenvolver a competência gramatical ou linguística, bem como textual, nas pessoas com surdez, para que sejam capazes de gerar sequências linguísticas e bem formadas. Nesta perspectiva, a sala para o atendimento educacional especializado em língua portuguesa deverá ser organizada didaticamente, respeitando os seguintes princípios: riqueza de materiais e recursos visuais, imagéticos, para possibilitar a abstração do significante e significado de elementos mórficos da língua portuguesa. Amplo acervo textual em língua portuguesa, capaz de oferecer ao aluno a pluralidade dos discursos, para que os mesmos possam ter oportunidade de interação com os mais variados tipos de situação de enunciação. A não utilização de língua de sinais para ensinar o português, pois o uso da Libra em detrimento do ensino da língua portuguesa seria, antes de tudo, um equívoco teórico irreparável,
visto que ambas são línguas distintas, com gramática e regras próprias que as justificam. A avaliação do desenvolvimento em língua portuguesa deve ocorrer continuamente, para que se possa avaliar os avanços do aluno e, em caso contrário, para que possamos redefinir o planejamento. Intérprete escolar. O profissional tradutor e intérprete de língua de sinais dentro de um contexto escolar inclusivo é de fundamental importância na educação das pessoas com surdez. É preciso salientar que esse profissional tem que ser criterioso no que diz respeito à sua conduta ética, porque apesar dele participar dos diversos contextos como mediador na comunicação com as pessoas com surdez, seja dentro de sala de aula, seja na comunicação com os diversos funcionários da comunidade escolar, esse profissional ele não participa diretamente, ele não é parte. Ele não poderá interferir na relação estabelecida entre a pessoa com surdez e a outra parte, a não ser que ele seja solicitado. O desenvolvimento acadêmico do aluno com surdez não pode também estar sempre vinculado à presença do intérprete em todo momento na escola ou em sala de aula. O intérprete não pode assumir essa educação do aluno e nem o aluno ter uma dependência do intérprete. É preciso haver momentos em que o aluno vai estar sozinho com o professor para que ele possa até evoluir na leitura, na escrita, e que o intérprete também vai estar agindo em outros momentos, em eventos, em reuniões de pais e em outras ocasiões que não sempre em sala de aula interpretando conteúdos. As políticas públicas precisam implementar em suas propostas ações que vislumbram a inclusão das pessoas com surdez. Para isso, é preciso começar a concursos de formação de profissionais, estruturar uma proposta de atendimento que atenda às reais necessidades em cada área específica, na língua portuguesa, na língua de sinais e em língua de sinais. A condição determinante para que aconteça a inclusão das pessoas com surdez na escola comum é a estrutura de sua organização pedagógica. O atendimento educacional especializado na escola comum para as pessoas com surdez se dá em 3 momentos, que são o ensino de língua de sinais, em língua de sinais e em língua portuguesa. Este movimento deve acontecer de uma forma sistemática, porque se isso não acontecer, não desenvolverá a escolaridade dos mesmos. Embora a língua de sinais seja a condição necessária para a escolarização da pessoa com surdez na escola comum, ela por si só não é suficiente, assim como não é suficiente para dar condição necessária para o prosseguimento desses estudos em todos os níveis de ensino. Em uma perspectiva inclusiva, o estudo sistemático da língua portuguesa no atendimento educacional especializado é imprescindível para o bom desenvolvimento escolar do aluno com surdez na escola comum. O atendimento educacional especializado para o ensino de conteúdos em língua de sinais é um trabalho sério que exige muita responsabilidade. Ele não se configura um trabalho segregado ou substitutivo, mas complementar para favorecer a inclusão das pessoas com surdez na escola comum, favorecendo seu desenvolvimento. O professor de língua de sinais precisa ter um conhecimento profundo da língua e, preferencialmente, deve ser surdo. Ele precisa, antes, planejar e preparar o seu ensino através do diagnóstico do nível de conhecimento que esses alunos têm, para que eles possam se desenvolver e adquirir fluência em língua de sinais. Finalmente, queremos reafirmar que a escola comum é o lugar de formação de todo cidadão, dentre os quais incluem as pessoas com surdez. Nosso dever como professores é garantir a todos os alunos o que a Constituição brasileira prescreve a todos os brasileiros, indistintamente, uma educação de qualidade, sem discriminação e aberto às diferenças.